Lenda de Namarói. É inspirada no relato da mulher do Régulo de Namarói, Zambésia, recolhido pelo padre Elias Ciscato. Vou contar a versão do mundo, razão de brotarmos homens e mulheres. Aproveitei a doença para receber esta sabedoria. O que vou contar me foi passado em sonho pelos antepassados. Não fosse isso, nunca eu poderia falar. Sou mulher, preciso autorização para ter palavra. Estou contando coisas que nunca soube. Por minha boca falam, no calor da febre, os que nos fazem existir e nos dão e retiram nossos nomes. Agora, o Senhor me traduza sem demoras. Não tarda que eu perca a voz que agora me vai chegando. No princípio, todos éramos mulheres. Os homens não haviam, e assim foi, até aparecer um grupo de mulheres que não sabia como parir. Elas engravidavam, mas não devolviam ao mundo a semente que consigo traziam. Aconteceu então o seguinte: as restantes mulheres pegaram nessas inférteis e as engoliram, todas e inteiras. Ficaram 3 dias cheias dessa carga, redondas de uma nova gravidez. Passado esse tempo, as mulheres que haviam engolido as outras deram à luz. Esses seres que estavam dentro dos ventres ressurgiram, mas sendo outros, nunca antes vistos. Tinham nascido os primeiros homens. Estas criaturas olhavam as progenitoras e se envergonhavam e se achavam diferentes, adquirindo comportamentos e querendo disputas. Eles decidiram transitar de lugar. Passaram o regato, emigraram para o outro lado do Monte Namuli. Assim que se assentaram nessa outra terra, viram que o fiozinho de água engrossava. O regato passava a riacho, o riacho passava a rio. Na margem, onde se transferiram os homens, comiam apenas coisas cruas. E assim ficaram durante tempos. Uma certa noite, eles viram, do outro lado, o acender das fogueiras. As mulheres sabiam colher a chama, semeavam o fogo como quem conhece as artes da semente da colheita. E os homens disseram: as mulheres têm uma parte vermelha, é dela que sai o fogo. Então, o Moene, que chefiava os homens, mandou que fossem buscar o fogo e lhe trouxessem intacto. E 2 deles atravessaram o rio para cumprir a ordem, mas eles desconseguiram. As chamas se entornavam esvaídas. O fogo não tinha competência de atravessar o rio. O fogo cansa-se, Moene. Assim disseram ao Moene. Desiludido, o chefe atribuiu-se a si mesmo a missão. Atravessou a corrente em uma noite de chuva cheia. O rio estava em maré plena, tempestanoso. O Moene perdeu o corpo, deixou escapar a alma. Acordou na outra margem, mais molhado que peixe. Sentiu que o puxavam, lhe davam ar e luz. Viu então uma mulher que lhe acudia, acendendo um foguinho para que secassem suas roupas. O homem lhe falou, confessando desejos, invejas e intenções. E a mulher disse: o fogo é um rio, deve-se colher pela fonte. Essa fonte, nós não sabemos o seu lugar. Era de noite. A mulher chamou o Moene e fez com que se deitasse sobre a terra, e ela se cobriu nele, corpo em lençol de outro corpo. Nenhum homem nunca havia dormido com aquelas da outra margem. A mulher, no fim, lhe beijou os olhos e neles ficou um sabor de gota. Era uma lágrima de sangue, ferida da terra. A lágrima chorava, clamando que se costurassem as 2 margens em que sua carne se havia aberto. A mão dele
se ensonou sobre o suave abismo dela. Anichado no colo da mulher, o homem desfiou o seguinte sonho: que ele era o último homem e que daquele cruzar de corpos que experimentara naquela noite, ele se ferira, seu corpo se abrira, veia escancarada. Ele vê o sangue se espalhar no rio e desmaia. Quando recupera, vê que a inteira água do rio se convertera em sangue. Segue o curso do rio e repara como o vermelho se vai espessando, líquido em coágulo, em massa. Uma figura humana se vai formando. Aos poucos, nasce uma mulher. E no imediato, o rio volta a escorrer água límpida e pura. Esse foi o sonho, do qual o Moene se esqueceu mesmo antes de acordar. O chefe madrugou e regressou à sua margem. Na passagem viu que o rio se acalmara, águas em jamais visto sossego. O homem chegou aos outros sôfrego, como se tivesse desaprendido respirar. Os outros lhe olharam admirados. Trazia ele um fogo dentro de si? O Moene ainda procurava o fôlego. Ouçam! Lá do outro lado... E tombou sem mais. Os outros foram, mandados pelo bicho de quererem saber. Passavam depois de o sol se esconder. De cada vez que um regressava, o rio estreitava, mas a jeito de riacho. Afinal, havia uma margem desconhecida na noite, do outro lado da vida. E um por um, todos realizaram a visita, para além do rio. No final, o curso de água voltou a ser o que tinha sido. Um fiozinho de miúdo. O mundo já quase não dispunha de dois lados. Os homens, aos poucos, decidiam ficar no território das mulheres. Na outra, antiga margem, nenhum homem restou. E os tempos circularam. Um dia, uma mulher deu à luz. Os homens se espantaram. Eles desconheciam o ato do parto. A grávida foi atrás da casa. Juntaram-se as outras mulheres e cortaram a criança onde ela se confundia com a mãe. Decepado o cordão, o um se fez dois. O sangue separando os corpos como o rio antes cindira a terra. Os homens viram isto e murmuraram: se elas cortam, nós também podemos. Afiaram as facas e levaram os rapazes para o mato. Assim nasceu a circuncisão. Cortavam os filhos para que eles entrassem no mundo e se esquecessem da margem de lá, de onde haviam migrado os homens iniciais. E os homens se sentiram consolados. Podiam, ao menos, dar um segundo parto. E assim se iludiram ter poderes iguais aos das mulheres. Geravam tanto como elas. Engano deles. Só as mulheres cortavam o laço de uma vida em outra vida. Nós deixamos assim. Nem procuramos neles outro convencimento. Porque, afinal, ainda hoje, eles continuam atravessando a correnteza do rio para buscar em nós a fonte do fogo.